Diagrama entidade-relacionamento, exercício de modelagem. Vamos tentar produzir um diagrama entidade-relacionamento baseado nos requisitos de modelagem que estão aqui nesse exercício. O exercício é relativamente simples, tá? A gente precisa elaborar um diagrama entidade-relacionamento, identificar os atributos de cada entidade e os relacionamentos de uma empresa que deseja efetuar a reestruturação no sistema de controle de biblioteca. O que eu estou falando aqui, gente? Eu estou falando, esse é o meu domínio do problema. Biblioteca vai ser o assunto com o qual eu vou trabalhar. Então, se eu estou falando de biblioteca, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar bibliotecário, eu vou esperar livro, eu vou esperar CD, talvez, eu vou esperar publicação de maneira geral, eu vou esperar empréstimo, atraso, devolução, membro, vou esperar isso tudo, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler cada um desses tópicos que estão aqui embaixo e tentar identificar onde que as entidades estão escondidas aqui dentro, porque cada entidade pode se transformar em uma ou mais tabelas. Eventualmente, uma entidade ela se reflete em várias tabelas. Mas vamos lá, vamos começar, vamos tentar achar as entidades que estão escondidas aí. Primeiro item. As publicações disponíveis para empréstimos deverão ficar distribuídas em prateleiras e organizadas por gênero, nunca mais que um gênero por prateleira. Tem várias entidades escondidas aí. Primeira entidade, publicações. Publicações, gente, é uma entidade. A gente está falando de quê? A gente está falando do título do livro. Segunda entidade, empréstimo. Um livro ele não é emprestado? Então a gente precisa registrar isso de alguma forma. Empréstimos vai se transformar numa tabela. Deverão ficar distribuídas em prateleiras. Opa, mais uma entidade. A prateleira, ela existe no mundo físico, ela faz parte da biblioteca. É na prateleira que a gente coloca os livros. E organizadas por gênero. Pronto. Aqui nesse parágrafo, essa é a última entidade que eu tenho. Gênero, ele está linkado com publicação. E, curiosamente, ele já estabelece aqui uma relação de cardinalidade. Nunca mais de um gênero por prateleira. Ou seja, existe um relacionamento entre gênero e prateleira que vai ser o quê? 1 para N. Um gênero, várias prateleiras. Uma prateleira, apenas um gênero. Vamos para o item seguinte. Cada publicação deve pertencer a apenas um gênero. Novamente, uma relação de cardinalidade, dessa vez entre gênero e publicação. Novamente, uma relação que 1 para N. Um gênero, várias publicações, uma publicação, apenas um gênero. Próximo item. Colaborador pode fazer reservas de publicações que não estão disponíveis. Opa, surgiram mais duas entidades novas aí. A primeira é o colaborador, não falei dele ainda. A segunda é reserva. Se o colaborador vai até a biblioteca e não encontra o livro, ele precisa reservar. Só que essa reserva, ela não é um empréstimo ainda, ela precisa ser guardada em algum lugar. Então a gente precisa guardar isso numa tabelinha. Ok, vamos para o próximo parágrafo. O colaborador só pode levar um único exemplar de cada publicação num empréstimo. Já sei que eu tenho colaborador, já tenho empréstimo, só que tem um cara novo aqui, ó. Exemplar, não falei dele ainda. O que é um exemplar? O exemplar é a cópia física de uma publicação. Publicação é uma coisa abstrata. É apenas o nome com uma ideia. O exemplar é o que a gente pega, a gente leva para casa. Então, uma publicação ela tem vários exemplares. Um exemplar pertence a apenas uma publicação. Próximo item. Quando houver atraso na devolução e este for superior a 3 dias, deve ser emitida uma cobrança para a unidade onde o colaborador trabalha. Tá começando a complicar. Vamos por partes. Primeiro, surgiu uma entidade nova aqui. Qual é? Unidade. A unidade onde o colaborador trabalha é o quê? Não sei. Pode ser um departamento, pode ser um setor, uma área, eu não sei. Eu sei o quê? Eu sei que eu estou tratando de biblioteca, mas eu não sei onde que essa biblioteca está.
Então, unidade é uma coisa muito genérica. E, curiosamente, ele está me dizendo o seguinte, que quando o colaborador estiver em atraso, a cobrança vai ser emitida para a unidade, não para o colaborador. Então, eu sei o seguinte, eu preciso guardar na entidade unidade como é que eu entro em contato com ela. Ou por telefone, ou por e-mail, ou por telegrama, eu não sei ainda. Vamos continuar lendo. Quando houver atraso na devolução, será que eu preciso de uma tabela de evolução? Vamos raciocinar. Na tabela empréstimos, o que eu preciso guardar nela? Eu preciso guardar qual foi a publicação ou o exemplar que foi pego, quem foi o colaborador, qual foi a data em que esse exemplar foi pego, qual a data limite para devolução e qual a data que ele devolveu efetivamente. Se eu guardar essas 5 informações na tabela empréstimos, então eu não preciso de uma tabela de devolução. Então não faz muito sentido eu ter uma tabela só para guardar devolução. Eu consigo armazenar essas devoluções na própria tabela de empréstimos. Até porque empréstimo é um processo, eu posso guardar, é uma entidade completa. O empréstimo ele começa quando o colaborador pega o livro e ele termina quando o colaborador devolve. Então não preciso de uma tabela de devolução. Eu acho que esse item aqui já está pronto. Se a minha tabela empréstimo tiver esses 5 campos, então eu consigo calcular inclusive quantos dias o colaborador está atrasado. Vamos lá. Próximo e último item. Deve ser permitida a pesquisa por palavras-chave, visando a identificação de publicações que tratam do assunto desejado, bem como a pesquisa por autor. Surgiram as 2 últimas entidades do nosso exercício. Primeiro é assunto. Um livro, ele trata de diversos assuntos. E um assunto, por sua vez, pode ser abordado por diversos livros. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma tabela de interseção, porque a gente está falando de um relacionamento N para N. Por fim, autor. Autor é o mesmo caso. Um livro, ele pode ser escrito por vários autores. Ao mesmo tempo, um autor pode escrever vários livros ou várias publicações diferentes. Novamente, a gente está falando de uma tabela de interseção, porque é um relacionamento N para N entre publicações e autor, assim como um relacionamento de N para N entre publicações e assunto. Está diagramado mais ou menos mentalmente como é que esse sistema vai se comportar. Agora vamos lá para o Workbench, que a gente vai começar a modelar isso daí.